Quem vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre a Cláudia Celeste é a Keila Simpson, que é presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRE, coordenadora do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia. Muito obrigada por nos atender, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, e é sempre bom falar de pessoas que abriram caminhos, que foram protagonistas em uma época em que era muito difícil ser protagonista e que mesmo assim elas conseguiram. Acho que Cláudia Celeste, onde estiver, com certeza ela está muito feliz do que ela abriu aqui na Terra, o que ela construiu no Brasil e que ela deixou de semente plantada. Muito bem, vamos falar dessa semente então. O nosso tempo aqui não é muito longo, então vou pedir para suas respostas não serem também muito longas para a gente tentar abordar mais aspectos aqui. Tenho pedido isso sempre aqui nas nossas conversas. Quero começar a te perguntar. Eu falo isso, né? Porque a primeira pergunta é sempre uma pergunta que a gente podia ficar a tarde inteira só falando disso. Que a minha primeira pergunta é justamente quem foi Cláudia Celeste, né? Se você puder contar um pouquinho pra gente por que ela foi importante, né? Que legado ela deixou. Inclusive, você teve a oportunidade de conhecê-la, né? Sim, eu acho que Cláudia Celeste, ela entra no mundo artístico de uma forma muito na resistência, porque era muito importante resistir naquele período, né? Então ela entra nessa atividade, nós passamos a conhecer ela somente a partir da televisão, da novela, e note-se que mesmo na novela, muitas pessoas que assistiam a novela não sabiam que aquela figura era uma travesti, e ela se assumia como tal. Então eu acho que é importante pensar onde ela veio, não convivia com ela muito comumente, encontrei com ela algumas vezes em alguns eventos, ela sempre demonstrou essa pessoa que tinha noção exata do que ela representava, do que ela foi, do protagonismo que ela criou e que vieram tantas outras depois dela, de protagonizar uma novela, de estar numa novela, num papel importantíssimo e que abriu muitos caminhos. Então esse legado ela deixou, mesmo com muita insistência dela de fazer com que essa profissão fosse reconhecida e ela pudesse, então, ser chamada de atriz. Um momento em que muitas pessoas ainda não respeitavam a identidade de gênero de nós, travestis e mulheres transexuais. Keila, que paralelo a gente pode fazer justamente com a trajetória da Cláudia Celeste e de outras artistas que hoje estão aí na mídia, ganharam o seu protagonismo, conseguiram alcançar lugares em novelas. A gente tem até uma participante, né, do Big Brother Brasil, a Lina da Quebrada, e a gente vê cada vez mais rostos trans de mulheres que estão aí na mídia. Que paralelo que a gente pode traçar com a trajetória da Cláudia e a chegada ao protagonismo dessas outras pessoas? Eu acho que, simbolicamente, nós somos as descendentes de Cláudia Celeste, né? Essas que estão na mídia agora são descendentes de Cláudia Celeste e de outras que, como ela, também abriram esses caminhos. Hoje é importante também destacar que, naquele período, fazer sucesso, estar como atriz, como ela era, como ela trabalhou durante toda a sua vida, era mais difícil que hoje, porque hoje nós temos uma profusão de redes sociais, a internet ajuda bastante essa popularização, essa inserção, essa participação mais ativa durante todo o dia, durante todo o tempo. Então a internet ganha bastante importância nesse processo hoje, mas antes era a resistência por si só, era aquela pessoa quase que sozinha, sem ter nenhum referencial. Por isso que eu digo que nós somos as descendentes dessa ancestralidade que a Cláudia Celeste representou tão bem. Ela morreu num período em que também ela sabia exatamente desse reconhecimento, e todas nós que temos hoje aqui, ou com participação mais ativa na mídia, ou não, são pessoas que têm que se mirar têm que se espelhar nessas precursoras que foram elas, essas atrizes e que estiveram nesse país, nesse período bem duro, porque nós devemos recordar que quando Cláudia Celeste fez sucesso, nós vivemos num período ainda muito cruel no Brasil, saindo da ditadura, entrando no processo de democracia, e que ela construiu toda a sua história lá nesse período ditatorial, e era bem difícil. Portanto, essa comparação que a gente pode fazer hoje, de sermos as descendentes, de termos essa descendência, ela vem com uma atenuante, porque nós temos hoje diversas possibilidades de aparecer. Naquele tempo não, ou era revista, ou era TV, ou em uma
e uma proporção menor o rádio. Mas é bem interessante lembrar que mesmo ela, que foi protagonista no início desse processo, pôde conceber e perceber nesse processo mais moderno que vivemos agora, como é que se dava, então, essa inserção das pessoas trans do Brasil, até chegar ali da quebrada agora no BBB, e está fazendo com que esse debate das travestilidades, das transexualidades, possa estar tão em evidência. Eu estava vendo a participação da senhora em uma mostra, né, que teve realizada com apoio do Instituto Goethe de Salvador, Devires, né, em que, na verdade, uma série de discussões aí sobre a subjetividade, sobre os corpos, e a senhora falava sobre os corpos políticos, né? Eu gostaria de perguntar por que essas presenças são políticas, lembrar de uma frase conhecida, né, que diz que tudo é político quando você é uma mulher. Por que isso, né? Por que essa presença política? E se a senhora acha que, apesar dos avanços, hoje a gente já poderia estar em outro patamar? Então, eu acho que o corpo trans é um corpo político, né? É um corpo político porque ele é carregado de diversas simbologias, né? O corpo trans é o corpo mais aviltado, o corpo trans é o corpo que ele não é liberado para existir, dadas as adversidades que tem por aí. Então, ele por si só já é político. Eu sempre digo assim, nós não precisaríamos de uma bandeira para ter a nossa referência, né? Nós temos uma bandeira, essa azul, rosa e branca, mas o nosso próprio corpo já é uma bandeira política. Sair de casa, botar o pé na rua, enfrentar a sociedade, já é um ato político desses corpos que são negados todos os dias, desses corpos que a gente reivindica ainda marginais, corpos marginais que estão na marginalidade, né, que a sociedade impõe sobre nós, e nós queremos cada dia mais somente um desejo, que é deixar os nossos corpos livres para nós exercermos com ele o que a gente bem entender e desejar. E por isso ele é bem político, né? Ele é bem específico no sentido dessa simbologia toda que é, dessa liberdade que precisamos, que ainda não temos, que ainda é impedida todos os dias da gente adentrar espaço, da gente participar. E esse político, na prática, quando se estabelece agora, que ocupa os parlamentos, como a gente tem visto, ele também incomoda. Ele incomoda tanto que essas pessoas que entraram na política democraticamente, que foram eleitas democraticamente pelo voto popular, estão sendo todos os dias violentadas e até ameaçadas de morte apenas porque ousaram, tiveram a ousadia, percebam como isso é importante, tiveram a ousadia de galgar um posto que jamais foi pensado para pessoas trans. Então, essa é a dimensão que eu faço hoje, desse corpo que é marginalizado, que não é dada essa liberdade que tanto é necessária, e que chega hoje no espaço de poder, nas casas legislativas do Brasil, que estão impondo lá também a sua condição de pessoas trans, mas não estão atuando somente para pessoas trans, estão lá com compromisso muito maior de atuar para fazer uma sociedade mais igual, uma sociedade mais equânime para todo mundo. E isso incomoda bastante a sociedade reacionária, que não quer ver esse corpo, que sempre acostumou chamar esse corpo de marginal, ou que sempre ligou esse corpo somente a erotismo. Nós não somos só isso, nós somos muito mais, e a prova viva está aí dessas emancipações. Nós temos uma trans completamente importante dentro do programa mais visto do Brasil na TV, e nós temos outras tantas pessoas trans que estão por aí nas câmaras legislativas, e temos uma legião de outras trans que estão ocupando outros espaços do Brasil afora. Então, é essa a diversidade que tem de pessoas trans. E temos ainda um percentual significativo delas na prostituição. A gente quer somente equilibrar essas forças, que a prostituição seja uma via de trabalho para aquelas que querem trabalhar dessa forma, que não seja uma condicionante como é hoje, que a sociedade, que a população como um todo possa deixar com que a gente caminhe. É só abrir o espaço que a gente vai entrar. Nós não queremos nenhum privilégio, nós queremos ocupar exatamente com as nossas capacidades técnicas e laborais os postos que aparecerem por aí. Eu agradeço muito a participação da Keila Simpson, ela que é presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, coordenadora do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia. Keila, obrigado, pelo seu contato com a gente aqui na Band News FM. A gente conversou um pouco mais sobre a vida e a obra de Cláudia Celeste, a atriz, primeira mulher trans a participar de uma novela no Brasil, e fomos aí também por outros caminhos, justamente para debater um pouco de como esse público, né, as mulheres trans estão aí alcançando cada vez maior protagonismo, e que assim seja. Keila, obrigada, E até uma próxima. E assim seja, agradeço aí aos ouvintes. Desculpa.
Imagina, só Agradeço os agradecer. ouvintes aí da Band News FM e sigo aqui à disposição, sempre torcendo para isso, que a gente consiga ocupar o espaço na sociedade que nós tantos reivindicamos, sem privilégios, apenas com as oportunidades iguais para todo mundo. Obrigada, até mais.